Saudamos a todos com a paz do Senhor. Convido a todos a estarem de pé e abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Vamos ler somente o versículo de número 4, que é o texto que o Senhor separou para toda a sua obra nessa noite. Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Louvado seja o Senhor. Todos podem assentar-se. O homem de hoje, o homem dos nossos dias, é um homem que não conhece bem o seu Criador. O homem de hoje é a criatura que não conhece o seu Criador, é a criatura que não tem intimidade com o seu Criador. O homem, ele prosperou no conhecimento de muitas coisas, na tecnologia, na biologia, na engenharia, na medicina. O homem foi avançando. Agora, em relação a Deus, o homem até recuou. O homem sabe muito pouco do Senhor. Que é a diferença? Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você andar com Deus. Uma coisa é você ter temor a Jesus, outra coisa é você amar o Senhor Jesus. Então o homem fala de Deus, ele tem até temor de Deus, mas ele não anda com Deus, ele não conhece o seu Criador. Por isso que o homem é inseguro, desde o dia em que o homem rompeu com Deus na eternidade, Adão, a insegurança passou a estar com o homem. Por isso que o homem é inseguro. A insegurança do homem é a sua distância de Deus. Você pega um jovem hoje, perguntar ele sobre as coisas da vida aqui dele, sabe de tudo. Tem que andar de carro, disso, daquilo. Como é que faz as coisas erradas? Sabe de tudo. Se você pergunta ele sobre Deus, ele não sabe. Como alcançar a resposta eficaz de Deus? Ele não sabe. Porque está distante do Criador dele. E a palavra, a Bíblia, e aí que alguns têm um entendimento errado de Deus. Porque alguns têm um entendimento de Deus, até porque passado pela religião, pela tradição familiar. Muitos imaginam Deus da seguinte forma: um Deus que está no céu, que está assistindo tudo, e está lá parado nos vendo, e que nós estamos aqui embaixo no labutar, na corrida do dia a dia. É um Deus que está distante, é o louvor que nós cantamos. Deus não está no céu sem se importar conosco. Não é esse o Deus que a Bíblia fala. Um Deus distante, um Deus despreocupado com o homem, um Deus que está assistindo. Não, Deus não está assistindo o homem só com seus olhos. Deus, ele participa da vida daqueles que andam na sua presença. Ele está perto. Ele está perto daqueles que o invocam. Deus não está distante como alguns pensam. Deus está no céu sem se importar conosco. Não, não é isso. A palavra não fala isso. Em toda a Bíblia fala de um Deus que o tempo todo está trabalhando. Um Deus que não para um minuto. Esse é o Deus que está na palavra aqui. Só para você ler. Um Deus que não cochila em nenhum momento. Um Deus que trabalha para mostrar ao homem que Ele quer cuidar do homem.
Deus dá a Adão a eternidade. Adão rompe. Você vai ver tendo séculos. Levanta Noé, dá a palavra a Noé, o povo rejeita. Levanta profetas, como Jeremias, Isaías, Elias, Eliseus, homens que lhe deu o poder do Espírito, como esses sinais, Moisés. Os homens obedeceram. Levantou reis que tinham intimidade com ele para reinar na terra, Davi, Salomão. E o homem sempre rejeitava, sempre se afastava do Senhor, e o Senhor insistindo. Adão, Noé, Elias, Eliseu, Davi, Salomão e tantos outros homens que Deus levantou incansavelmente para dizer: homem, eu amo as vossas vidas, eu quero cuidar de vós, achegai-vos a mim e eu vou me achegar a vós. Mas o homem sempre na sua inclinação. Depois de tanto trabalho, de tantos profetas, reis, depois de dar o Velho Testamento, os 10 mandamentos, a tábua, o último argumento de Deus para convencer o homem foi Jesus. Jesus, a cruz do Senhor, foi o último argumento de Deus para convencer o homem que o homem tinha que estar perto dele, para mostrar ao homem que ele queria o homem perto dele, para protegê-lo, para guardá-lo, para livrá-lo. Deus não parou um instante, Ele tem trabalhado para mostrar ao homem. Mas por que esse trabalho de Deus? Por que esse esforço dele? Porque todo homem tem um encontro marcado com Deus. Todos nós aqui, você tem um encontro marcado com Deus um dia. Agora o homem pode adiar esse encontro, mas não pode cancelar. Você pode adiar. Hoje Deus está aqui chamando alguns para esse encontro. Você pode adiar. Não quero hoje. Aqui o homem pensa assim: olha, ele já conhece o Senhor, estão afastados. Olha, ano que vem eu vou voltar a seguir o Senhor. Fala, não espere ano que vem, porque será tarde. Que vai acontecer um episódio da sua vida. Hoje é o dia da sua salvação. Então todo homem tem um encontro marcado com Deus. Você pode adiar, você não pode cancelar. Agora, esse encontro pode se dar antes da morte ou depois da morte. Aí você que escolhe. A escolha é sua. Se você tiver um encontro com Deus antes da morte, quando você chegar no céu, você já vai conhecê-lo e vai ter uma eternidade com o Senhor. Se você passar a vida inteira cancelando o encontro, se escondendo dele, quando chegar lá na eternidade, você não vai saber quem é o Senhor e a sua situação vai ser difícil. Então Deus trabalha por isso, para mostrar ao homem que ele precisa se preparar para este encontro, que ele não tem como fugir desse encontro, e Jesus veio para isso. Jesus falou do Pai, ele falou desse Deus incansável. Jesus falou disso. Ele estava curando um paralítico. Alguns homens se aproximaram de Jesus. Jesus, ninguém mais que Jesus podia falar de Deus. Ninguém mais que Jesus. Porque Jesus esteve com o Pai na glória. Jesus, quando Deus criava o universo, Jesus estava ao seu lado e era o seu aluno. Então ele estava curando um paralítico. Alguém perguntou assim: mestre, falou: mestre, hoje é sábado, você não pode ficar curando no sábado. Disse: ó, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não para de trabalhar, não para um minuto, para guardar o homem, para mostrar ao homem que o homem tem que ser sensível à sua vontade. Essa vez ele estava lá no templo, Maria falou assim: meu filho, você sumiu? Falei: minha mãe, você não sabe que me convém tratar dos negócios do meu pai? Mas qual é o negócio do pai? O negócio do pai era salvar o homem. Agora o texto fala assim: ó, desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus além de ti, Senhor, que trabalha por aqueles que nele confiam. É desde a antiguidade, desde o início, Deus vem trabalhando. Mas ele fala:
Mas muitos com ouvidos não percebeu. Muitos não percebem isso. É a insensibilidade do homem. Às vezes Deus usa alguém, usa o outro, e a pessoa não percebe. O Velho Testamento todinho, o povo de Israel não entendeu quem é Jesus. Deus passou todo o Velho Testamento dizendo que ia enviar o seu filho, e o homem não entendeu. Então, nem com os ouvidos se percebeu, o homem não percebe isso. Os livramentos, Deus guardando a sua vida. O homem de hoje é um homem insensível para as coisas de Deus. Ele é insensível. Ele não tem a sensibilidade para sentir a presença de Deus. Ele não tem sensibilidade para perceber em alguns momentos que ali Deus está falando com ele, dando um sinal para ele, chamando. Davi é um exemplo do oposto. Davi era um soldado, um homem de guerra. O soldado geralmente tem um coração mais embrutecido, né? Acostumado a golpes de espada. Aqueles dias a guerra era corpo a corpo. Davi estava acostumado a ir para um campo de batalha e ver 1000 corpos no chão, corpos expostos, por lanças de espada, por lanças por flechas, olha lá. Estava acostumado com a morte, com as feridas, com tudo. Mas apesar de ser um soldado, ele tinha sensibilidade. Ele olhava para as estrelas e dizia: ó, Senhor, quando olho para os céus, obra das tuas mãos, e as estrelas que o teu dedo formou, Fala, Senhor, os céus e a terra manifestam a tua glória. Ele olhava para a criação e dizia: Senhor, a criação manifesta a tua glória. Era um homem sensível. Quando ele pecava, ele chorava. Ele é o rei. Eu molho meu leito com as minhas lágrimas. Quando ele pecava, era um homem sensível. Então falta ao homem de hoje isso. O homem de hoje, com a competição que existe no mercado, e as disputas, e o dia a dia tão agitado, a vida tão sofrida, e o homem fica insensível. Mas quando ele se volta para o Senhor, ele percebe: há um Deus que o tempo todo está trabalhando para guardar a sua vida. Há um Deus que o está chamando, que enviou o seu filho para morrer, para trazê-lo de volta. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele confiam. O Senhor está trabalhando. Há pouco tempo agora, uma irmã nossa, que trabalha no tribunal, ela entrou de férias, ficou 30 dias de férias. Ela mexe na parte de departamento pessoal. E na primeira noite dela de férias, à noite, o Senhor deu um sonho a ela. Ela via no sonho a repartição onde ela trabalha. Ela havia aberto em cima de uma mesa um livro, que é o livro onde tem um cálculo do pagamento das pessoas. Ela viu o livro aberto e via ali um cálculo de um senhor aposentado que tinha sido feito errado. Acabou o sonho, acordou e falou: Senhor, esse sonho, eu lembro que eu fiz esse cálculo um dia antes de sair de férias, mas eu fiz o cálculo certo, não sou se mostrou que eu fiz errado. No dia seguinte ela acordou, foi no tribunal, entrou lá: pessoal, você aqui? Está de férias? Não, daquela piadinha, não, eu vim aqui, falei uma coisinha aqui e tal. Foi no armário, pegou o livro que ela viu no sonho, abriu o livro. Quando ela foi ver, realmente ela tinha feito o cálculo errado. Ia levar um prejuízo e um problema para ela. Ela foi e acertou, por quê? E não houve problema, porque houve um Deus que trabalhou por ela. Enquanto ela dormia, o Senhor velava pela vida dela. Você quer um Deus para guardar a sua vida, para trabalhar pelo seu lar, para ir com seus filhos para o colégio, enviar seus anjos? Há um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam.
Muitos estão enganados a respeito do Senhor, achando que o Senhor está no céu parado. Não! Ele está vivo no céu. Ele ouve o clamor de um mortal, de um pecador que clamar em nome de Jesus. Ele ouve, ele se levanta na glória para determinar as nossas vitórias. Muitos não conhecem a história de Jesus. Muitos acham que a história de Jesus foi até a cruz. O mundo não sabe a história de Jesus, porque a história de Jesus não foi até a cruz. Porque, aleluia, ele ressuscitou. A história continuou, a história não parou na cruz. A história continuou. No terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele apareceu aos seus discípulos, batizou a sua igreja com o Espírito Santo, e hoje está aqui conosco. E nós podemos cantar aleluias. Ele ressuscitou, ele vivo está hoje aqui no nosso meio. Nós podemos cantar de louvor, é um hino. Vamos cantar. É o número 5 da folha. O mundo não sabe a história de Jesus.